Fala, turminha! Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de domingo aí, onde a gente vai estar falando um geralzão, dando aquela coordenada aí no gráfico para que a gente possa ter a semana aí preparada para tomar as melhores decisões. Antes eu queria pedir aí lá, já não se esqueça, enquanto isso já vai deixando aquele like, curtindo o canal, porque isso aí ajuda demais ao canal crescer e isso é que faz a diferença para todos vocês, tá? Então já vai deixando aquele like aí, enquanto isso eu vou rodar a vinheta para a gente já voltar e fazer o nosso estudo. Então vamos que vamos, né, turminha? Vamos começar falando aí do nosso estudo de mercado. Sexta-feira foi um dia espetacular para todo mundo, né? Galera ganhou dinheiro comprando, ganhou dinheiro vendendo, teve operações para todo lado. E se você ainda não viu a aula que eu deixei na sexta-feira, clica no link aqui no card que eu vou deixar, que essa aula é espetacular sobre liquidez, para vocês entenderem essas movimentações que o preço faz quando ele pega para buscar essas regiões aqui e ganhar impulso para ir para o lado contrário. Eu expliquei bastante na aula, que foram algumas coisas que aconteceram aqui ó, nessas regiões, né, durante o pregão, que vocês podem ter assim, ó, muitos insights aí para mudar um pouco esse conceito e parar de ficar que nem a maioria tá fazendo, né? Ficar só procurando order block e ficar tomando stop em order block, porque Smart Money não é order block, tá? Smart Money é dinheiro inteligente e ficar só atrás de order block não é dinheiro inteligente. Então cuida com as pessoas que vendem como se o operacional fosse só de order block, tá? Fiquem atentos a isso. Beleza? Então, bora falar aqui do nosso gráfico do mini índice. Vamos colocar aqui no 15 minutos primeiro para entender o que ele está fazendo, tá? Aqui, ó, só para vocês entenderem, a gente tem essa tendência que tá rolando, né? Uma tendência de baixa. O preço voltou à região de oferta para testar esse topo, né? Nessa região aqui de liquidez. Acabou não tendo forças, ele ainda não teve força para subir aqui, para ir até essa região de cima. Como a gente está falando, existe ainda sim possibilidade? Existe, porque o preço ele ainda. Agora a gente está numa tendência, a gente voltou a, a enxergar a tendência para o lado que ela está virada, né? Ele fez o choque aqui e agora ele começou a quebrar a estrutura. O que nós vamos ter que perceber agora é se ele vai ter força para chegar nessa região aqui, ó, que seria um possível alvo para ele fazer uma outra tentativa de subir, tá? O que vocês têm que entender? Aquilo que eu sempre falo, topo forte, fundo fraco, né? O grande detalhe que eu falo sempre para vocês. Isso aqui, ó, se demonstrou um topo forte. Então, se ele se demonstrou um topo forte, aqui nessas regiões ela vai ter que ter uma força compradora muito forte para segurar esse preço. E é o tipo da coisa que é extremamente arriscado quando o preço vier em busca dessa direção, vocês estarem pensando na hora que o preço chegar já sair comprando. Não, isso aí é suicídio, é se jogar na frente do trem. Esse tipo de operação aqui a gente espera a reversão, espera montar a quebra de estrutura, né? Que a gente, igual ele fez aqui, ó, fazer o choque, fazer o boss, para que você possa ter uma confirmação. Enquanto não tem confirmação, a gente vai operando a favor do movimento. E aqui o movimento está para baixo, ou seja, ele está fazendo o boss quebrando estrutura para baixo, a gente vai estar operando no sentido do preço, porque ele tem alvo, então a gente vai estar buscando esses alvos lá de baixo, né? É essa consciência que vocês têm que ter e não começar tem que cuidar uma coisa, pessoal, que isso é comum demais com a galera que está operando. O preço está descendo, a galera está achando fundo para comprar.
Aí toma stop, quer comprar, toma stop, quer comprar. E aí acaba que passa o dia tentando caçar fundo sem aproveitar nenhuma oportunidade. Então, o que eu falo para vocês? Aqui, ó, vamos fazer as nossas marcações, vamos para os 5 minutos. Antes eu só queria marcar isso aqui, ó, tá? Eu só vou deixar a nossa zona Premium Discount, que é essa aqui que a gente está trabalhando no momento, tá? Essa é a última onda de impulsão. Para mostrar para vocês que o possível alvo dessa descida é essas regiões aqui, ó, tá? Então, assim, aqui nós ainda estamos na região de oferta. Aqui a gente não tem por que ficar procurando compra, tá? A gente tem que ter muita consciência que toda e qualquer compra nessa região ela é contra a tendência e ela é perigosa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer esse gráfico para os 5 minutos, entender o que está acontecendo, né? Entender que a gente tem assim, ó, aí nós temos as nossas regiões importantíssimas aqui de tomada de decisão, que são o quê? Os order blocks que estão logo atrás das regiões de liquidez. Então percebam uma coisa, ó. Eu tenho um order block extremamente forte aqui, né? Porque foi da última tentativa de subir lá na abertura na manhã de sexta-feira e depois o preço foi engolfado. Eu tenho uma região de liquidez que ficou deixada aqui, que todo esse movimento de queda, os stops ficam aqui. E aqui, percebam, ó, ele deixa liquidez e deixa liquidez. Essa aqui já foi capturada por esse topo, certo? Então, o que acontece? Olha só o detalhe que eu mostrei para vocês. Ele pega a liquidez aqui e pega a liquidez aqui embaixo. Tá vendo que ele faz um fundinho mais baixo? Para que isso aqui? Para possivelmente fazer esse movimento aqui, ó. Fazer com que o preço prenda essa galera aqui na venda, chega aqui estopando essa turma, leva o preço até lá em cima para depois dar a venda de novo. É dessa forma que funciona a liquidez, tá, turma? Então, é assim que vocês precisam estar atentos à movimentação do preço, para entender o que ele está nos mostrando. Aqui é muito... assim, ó, é muito claro que ele veio induzir a galera à venda e deixou eles presos na venda. Imagina, todo mundo que saiu vendendo esse fundo aqui na sexta-feira está preso nessa venda. E se esse preço ó, abre segunda-feira nessa região aqui, ó, esses stops aqui é o que impulsiona o preço lá para cima, tá? O que vocês têm que entender é o seguinte: se ele pegou a liquidez aqui e pegou a liquidez aqui, aqui ele não vem para pegar liquidez, aqui ele vem para sair estopando. Então, preste atenção nisso na abertura do pregão de segunda-feira, tá? Isso aqui pode ser um movimento que traga o preço até essa região aqui para que possa dar a venda de continuidade, porque a gente está aqui sim numa região vendedora. A gente tem dois pontos aqui que a gente tem que observar, que são os dois order blocks que a gente tem, tá? É aquele lá de cima e esse carinha aqui, ó, tá? Você diz, Emerson, mas por que esse order block aí se ele está abaixo de uma zona de liquidez? Porque isso aqui é um order block e o que vocês precisam tomar cuidado não é em relação ao order block estar ou não na frente de uma região de liquidez. Vocês têm que prestar atenção como é que o preço faz quando ele chega aqui. Então, o que acontece? Muito provavelmente, esse preço, quando ele chega aqui, ele faz uma violinada para depois continuar, tá? Ele captura essa liquidez aqui. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Eu não posso deixar de marcar esse order block, porque dali a pouco o preço chega aqui e volta e a gente está esperando só no cara lá de cima, e aí você perde o trade. Então, é muito melhor você esperar sabendo que aqui é uma região importante, né? Uma região de liquidez e de order block validado. Então, para você poder tomar a decisão aqui dentro do teu gerenciamento, né? Dentro do que o preço está mostrando para nós, para que a gente possa tomar aí essas melhores decisões. Então, isso aí é o que a gente espera.
E aqui na parte de baixo, a gente tem o quê? Aqui, nós temos os salvos aqui. O primeiro deles é o lá de baixo, tá? Que é aquele order block dos 5 minutos lá embaixo. No meio do caminho, eu tenho um outro alvo aqui, que é esse imbalance. Então, esse Fair Value Gap também é uma região para a gente estar esperando e aguardando alguma coisa. E depois ainda eu tenho essa aqui, que é uma região extremamente importante, ó, que é o nosso breaker block dos 60 minutos, ou seja, é uma mudança de caractere dos 60 minutos junto com esse imbalance. Olha só. Olha aqui o que a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse candle vermelho aqui, preto, e foi passado direto. Então eu tenho aqui, se vocês quiserem, ó, por que eu marco, eu filtro nos 5 minutos? Porque se você quiser deixar, ó, o imbalance no 15, ele é desse tamanho, ele é gigantesco, tá? Aí o que a gente faz? A gente traz para o nosso gráfico que a gente opera, que é os 5 minutos, e aí você pode considerar esses dois carinhas aqui, ó. Esse aqui é o imbalance de fato. Ah, por que você considerou aquele de cima ali? Porque percebam isso aqui, ó. Tá vendo que ele é continuidade, ó? O preço abriu e já seguiu direto, e esse aqui já voltou. Então, o imbalance, ele termina aqui, ó, tá? Então, aqui a gente tem uma região bem importante. É uma região grande, por isso que a tomada de decisão ali, ela tem que ser feita com base em confirmações, né, em time frame menor, porque ela é uma região grande. Mas essas são as possíveis aí marcações que a gente tem para o nosso gráfico para a gente estar operando amanhã, tá? Atentos a esse último movimento aqui. Esse aqui é o movimento mais importante que a gente tem que observar. Esse range aqui, ó, tá? Nosso range principal de trabalho para segunda-feira é esse cara aqui. É dentro dele que a gente vai tomar as principais decisões. Certo? Bora falar do dólar aqui, ó. Doleta. O dólar foi... ele também fez a mesma coisa. Olha só como eu falo para vocês e repito como é tudo igual. Olha o que o dólar fez aqui de manhã, aonde ele deu a compra aqui, que foi uma compra fantástica e foi embora até o alvo lá em cima, sem voltar para trás, né? Só para ter uma ideia, qual foi o alvo dessa compra aqui, ó, foi uma compra de 50 pontos, né? 50 pontos surfadinhos aí. E olha só, olha que o mesmo movimento que eu falo para vocês. Tá vendo, ó? Liquidez, stops, ele ameaça vender. Olha o candle. Olha aqui, ó, o candle vermelho, o candle preto forte aqui. Bota todo mundo na venda, depois ele volta estopando aqui, acaba fazendo o preço médio, stop. Lembra que eu falei para vocês? Quem assistiu o vídeo já percebeu, e quem já assistiu o vídeo viu o que eu falei. Quando ele sai estopando aqui, a galera faz força para tentar trazer aqui o preço médio, né? Para tentar sair no menor prejuízo possível, e a hora que executa a sua saída do mercado, acaba de impulsionar o preço para o próximo movimento. Então, esse é o cuidado que tem que ter, tá? Prestar atenção aí nesses movimentos. Lá para cima, a gente tem essas regiões aí de cima. A gente tem que estar atento aqui agora nisso daqui, tá? Porque aqui embaixo eu tenho um movimento importante. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um order block do 15 aqui. Ó, que eu vou deixar marcado ele aqui, toda essa região, que está abaixo dessa zona de liquidez. Então, essa região aqui, ela pode ser muito importante para a tomada de decisão, justamente para dar continuidade nesse preço. Exatamente o movimento contrário do índice, tá? Se esse preço abrir aqui, ó, ele pode estar fazendo isso aqui, tá? Vim pegar essa liquidez aqui que ficou nesse fundo para trazer o preço aqui e para dar impulso, para impulsionar a subida, visto que ele perdeu essa estrutura aqui, ó, tá?
Então, fiquem atentos a essas movimentações aqui na parte de cima do dólar, tá? Deixa eu só... Ó. E aqui a gente tem a outra região lá na parte de cima da extremidade, que seria um alvo mais longo, tá? A gente tem primeiro esse aqui do meio do caminho, aquela basezinha ali do 15, depois a gente tem os alvos lá para cima. E acima dessa base aqui do 15, a gente tem um imbalance aqui, ó. Esse imbalance gigantesco que ficou aqui atrás. Esse aqui eu vou marcar dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, com aquela linhazinha pontilhada para vocês saberem ali aonde é os 50% dele, tá? Então essa é a nossa ideia aí que a gente tem. E percebam também, ó, tomem cuidado com isso aqui também, tá? Aqui, ó, tem outra região de liquidez. Então, não se surpreendam também se por um acaso o dólar ainda não puder vir pegar liquidez aqui embaixo, ok? Fiquem atentos também em relação a isso. O movimento mais natural agora é que ele suba, tá? Ele siga esse movimento aqui. Mas a gente também não pode deixar de levar em consideração isso aqui, tá? Essa movimentação aqui mais baixa também. Caso ele perca esse fundo aqui desse order block marcado. Beleza? Então prestem muita atenção em relação a isso aí. Vamos falar do euro. O euro tá aqui, ó, a gente continua na queda dele, tá? Nós temos aqui na parte de cima agora alguns pontos importantes para a gente estar tomando decisões. Percebam que ó, ele chegou aqui nesse fundo, tá? Tá continuando o caminho aqui de baixo, aqui nessa extremidade, né? Tem aqui um ponto bem importante, e quem opera o Forex, quem opera o mercado americano sabe o quanto respeita essas zonas de imbalance aqui, ó, tá? Essas regiões aqui. Então isso aqui pode ser aquele inducement que o preço venha fazer para pegar a liquidez aqui nessa parte do fundo e voltar a subir, ok? Fazer esse movimento aqui, ó. Esse carinha aqui para depois voltar a cair, tá? Porque ele deixou uma movimentação onde ele vem deixando dinheiro aqui para trás, ó. Né? Então a gente tem essa extremidade aqui, e a gente tem um outro Fair Value Gap gigantesco aqui na notícia de sexta, que são tudo pontos que a gente tem que ter de atenção, tá? Então a gente saiba o que está acontecendo, tá vendo? Ó? O preço ele está no caminho, no movimento de baixa, né? Ele está no movimento de queda. Isso aqui foi captura de liquidez. Agora ele pode dar continuidade, perda do fundo. Então no euro a gente está analisando possíveis vendas, apesar de ele estar chegando no fundo. Se der uma oportunidade de compra por confirmação, aí sim, né, vocês têm essa opção de tentar levar até mais ou menos essa região. Eu esperaria ele para vender, tá? É muito mais sensato operar do lado vendedor do euro do que do lado comprador. Então, tomem cuidado. Se atentem bastante a como que está se movimentando o DXY, tá? O DXY dita muito mercado, visto que apesar dele ser o índice do dólar, a moeda que mais representa dentro da cesta é o euro, que é 57% do DXY é o euro. Então, fiquem atentos em relação a isso aí, tá? Então, mas basicamente o que a gente tem no euro é isso aqui. Pra gente, deixa eu só fazer uma coisa aqui, que essa liquidez aqui, ela já foi pega. Então, deixa eu colocar aqui essa extremidade aqui, ó.
do 15. Porque isso aqui pode ser um ponto importante também de tomada de decisão nessa região, tá? Então aqui que a gente tenha os pontos de tomada de decisão no euro é nessas zonas aqui, tá? Esse aqui é o nosso range que a gente está atuando no momento, beleza? Bora falar um pouquinho agora do GBP-USD. O GBP-USD também está mais ou menos na mesma situação, né? A gente tem esse order block de 15 minutos que eu já tinha deixado marcado. O preço, tá vendo? Ó, chegou no cara aqui, que tá marcado como 1 hora, mas é o do 15 minutos também. Tem o alvo lá para baixo. Tem esse outro carinha aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou marcar essa extremidade aqui, ó. Porque como isso aqui foi um sweep de liquidez, o dinheiro está preso aqui agora, tá? Então, não adianta deixar marcado ali para cima e acabar não tomando decisões ali naquela região, tá? E aqui a mesma coisa que a gente tem no euro, a gente tem aqui. Só que aqui a gente tem essa base no meio do caminho e ela pode ser o nosso ponto de captura de liquidez, tá? Então a gente tem ali também essa regiãozinha aqui no meio, importante para estar observando. E agora, se aqui o mercado abrir já fazendo um choque aqui nessa região, vou deixar aqui, aí nós temos possivelmente a busca pela parte de cima, né? Aí a gente tem aqui, ó, essa região e a gente tem aqui essa região, tá? São dois pontos que pode atrair o preço no caso de uma perda, de um choque aqui nessa parte de baixo. O que vocês têm que prestar atenção é aqui, tá? Que isso aqui pode inclusive ser somente um pullback aqui para dar continuidade. Então estejam atentos aqui, certo? Tem essa região aí, tem esse imbalance aqui, ó, tá? São tudo pontos importantes que vocês não podem deixar de ter atenção. Ó, aqui, inclusive, ele pode ser um ponto de continuidade, ok? Por que ele pode ser um ponto de continuidade? Porque assim, ó, eu tenho esse topinho aqui com o Fair Value Gap atrás. Então, o preço pode vir pegar essa grana aqui para dar continuidade, tá? Então, fiquem atentos. Opa, sem querer aqui, desculpa. Então, fiquem atentos aqui também a essa movimentação, tá? Esse Fair Value Gap aí, nessa última ondinha do 15 minutos. Beleza? Bora falar do Gold. Olha o Gold lá, ó. Guerra estourando, o ouro volta a subir. Olhando o gráfico de 1 hora, olha o que está acontecendo agora. Nós estamos chegando num ponto de extrema importância, que é esse cara aqui, tá? O BV do H1, e é o ponto vendedor muito forte no ouro. Olha a esticada que o ouro deu, tá? Então, assim, o que eu falo para vocês nesse movimento que ele está fazendo aqui, ó? Muito cuidado, tá? Agora, sim, a gente não tem tomada de decisão aqui nessa parte. O que eu aconselho vocês? Prestar atenção em como o ouro vai reagir nessa parte aqui de cima, ok? A gente tem essa região aqui do order block, certo? E eu tenho esse imbalance aqui abaixo, ó, que também é uma região muito importante. Então, tomem cuidado com essas duas regiões aqui para tomada de decisão no ouro. Ali é onde tem que estar a paciência de vocês, tá? Para tomar decisão. Fora disso, é esperar ou
Caso ele dê alguma oportunidade aqui, que eu acho um pouco arriscado demais, né? Mas se por um acaso ele fizer um novo topo aqui, né? Ó, der continuidade nesse movimento aqui e fizer isso aqui, você pode ter uma continuidade. Estejam atentos a essa região aqui, ó, onde eu tenho, ó, tá vendo? Tem 2 candles de liquidez e eu tenho essa região de imbalance. O único ponto que poderia pensar em tomar uma decisão para não ficar fora dessa subida seria isso aqui, com stop curtíssimo aqui atrás, que eu particularmente acho bem arriscado, mas aí é a parte risco-retorno de cada um, e aí cada um toma a decisão baseado no teu gerenciamento, tá? Beleza? Porque fora isso, difícil, vamos ver essa questão agora, essa esticada que o ouro deu aí, né? Então, muito cuidado com isso daí. Beleza, turminha? Bora falar do Nasdaq, né? Nasdaq sexta-feira teve aí uma movimentação bem interessante. Foi buscar as regiões lá do fundo, né? Aqui ó, eu até tinha marcado lá depois no o alvo que ele foi buscar aqui, ó, lá embaixo do order block. Temos essa outra região de baixo, ok? Eu estava esperando que ele fosse mais aqui para cima para poder dar venda. Ele pegou a liquidez daqui e já desceu embora. Ele só testou o fundo rompido aqui, ó. Foi cirúrgico e deu essa venda espetacular aí que deu na sexta-feira. A gente acabou ficando fora. Depois teve aqui, ó, usou da liquidez que eu falei para vocês do stop para empurrar o preço lá para baixo. Vocês percebam, turma, que sempre funciona da mesma forma os topos e fundos duplos, né? Eles sempre são pontos que o preço vai buscar essas mudanças assim de caractere para estar dando continuidade. O que a gente tem aqui agora? Além dessa região lá de cima, nós temos agora uma nova região aqui. Mudou tem uma nova região aqui, tá? Que é esse outro order block do 15 aqui. E aqui no meio do caminho, essa aqui já foi, né? Essa aqui já foi mitigado. Aqui no meio do caminho, eu tenho um imbalance. E é uma região extremamente importante, ainda mais que ele se encontra acima dessa regiãozinha de liquidez aqui, ó, desse topinho que foi deixado. Então, aqui nós temos um ponto onde você pode ter uma atenção especial para dali a pouco esse ser uma ótima oportunidade de continuidade desse preço, tá? Porque quando a gente olha aqui no time frame maior, aqui a gente está em alta, porém no macro a gente está em queda. Então agora a gente está alinhado com o gráfico diário, tá vendo? Ó? Ele quebrou a estrutura, fez o gráfico diário, fez o choque e agora fez o boss. Ou seja, então ele está dando continuidade nessa volta aqui, ó, que a gente tem que entender e ver que o movimento ele é muito longo, tá vendo? Lá de trás. Então ele está num pullback aí, só que essa região aqui é uma região extremamente importante, tá vendo? Por que ela é uma região extremamente importante? Porque aqui é uma troca de caractere desse pullback. Então, se o preço chegar aqui, segurar e voltar a subir, significa que aqui foi o pullback e depois ele vai voltar a subir. O que nos deixa para prestar atenção aqui embaixo é esse fundo duplo, ou seja, tem muito dinheiro preso lá embaixo. Então, vocês têm que ter uma atenção extrema de que esse preço, sim, ele pode ir buscar essas regiões aqui para liquidar todo esse dinheiro que está
lá na parte de baixo. Então estejam atentos em relação a isso lá na Nasdaq, tá? Deixa eu só voltar aqui para o nosso 15 para a gente colocar de novo as nossas marcações e deixa as nossas extremidades lá em azulzinho, conforme eu já tinha deixado. Aqui, ó, tem um outro ponto importante, que é esse cara aqui, tá? E é esse Fair Value Gap lá embaixo. E a gente sabe muito bem que imbalance é imã para atrair o preço. Então, como a gente está olhando para baixo, tá? Choque. Aqui nós temos o boss, ou seja, o mercado virou. Então agora a gente vai estar buscando por vendas na parte de cima até que ele chegue nos alvos que ele tem ali para baixo, certo? Porque aqui, ó, esse aqui é o nosso range que a gente está usando agora, ó. Esse aqui. Então, os range de Premium Discount é esse. A gente ainda está na região Premium, percebam? Tá? Então, eu vou deixar essa marcação aqui para vocês não se perderem. E o S&P, olha só, o S&P ele foi bem mais cirúrgico, né? Ó, veio buscar liquidez aqui em cima, nessas zonas aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Ele tinha esse imbalance aqui que não teve nem força para chegar lá. Esse cara aqui, ó. Esse Fair Value Gap. Ele não teve força para chegar lá. Veio aqui nessa região desse order block. Também não conseguiu chegar no order block do 15, né? Aqui quando se a gente pegar para colocar numa hora, a gente vai ver que ele pegou aqui pelo 1 hora, ó, tá? Ele atingiu aqui, tocou no order block de 1 hora e acabou descendo, tá? Então essa que foi a tomada de o que aconteceu com o preço. Agora nós tivemos aqui a nova região que ficou, esse carinha aqui, tá? O order block de venda do 15. Temos o mesmo desenho do S&P, tá? Mesma coisa. A gente tem o order block lá embaixo, a gente tem as regiões lá embaixo de extremidade. Ó, eu tenho essa base aqui, que ela é muito forte. Essa aqui é um ponto que pode puxar esse preço, tá? Então, tomem cuidado que o alvo pode ser lá embaixo, certo? Aqui a gente vai deixar marcado, tirar isso aqui e botar nessa extremidade aqui. Ó. Porque são os dois pontos importantes, tá, turma? Aqui são os dois pontos importantes que a gente tem, fora esse aqui que o preço já tocou, tá? Então aqui é onde o preço já chegou, a gente não tem mais o que fazer. E na parte de cima aqui, nós temos a mesma situação que o S&P, que o S&P não, que o Nasdaq. Eu gosto de alinhar, tá percebendo que eu gosto de deixar tudo alinhadinho para ficar tudo bonitinho. Ó, a gente tem aqui no S&P a mesma coisa. Ele já foi mitigado, aqui esse Fair Value Gap, mas tomem cuidado, tá? Porque ele pode ainda vir, sim, pegar liquidez aqui para descer. Vocês já perceberam que muitas vezes o preço ele toca mais de uma vez o ponto, tá? Então a movimentação que a gente tem aí para a gente estar prestando atenção seria essa. Eu vou deixar marcado esse ponto aqui também, ó, tá? Para vocês terem atenção. São 3 pontos aqui na parte de baixo para ficarem atentos. O de cima e o de baixo mais importantes, o do meio um pouco mais fraco, tomem cuidado com ele. Beleza? Vou até tirar esse carinha aqui, porque se passar dali daquele fundo, ele vai buscar liquidez lá na parte de baixo, tá? Então, não adianta a gente ficar aí achando que
ele pode segurar. E aí depois a gente tem essa extremidade aqui. Beleza? Tá, eu acho que aqui fica bem melhor essas marcações aqui para vocês. Fechado, galerinha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse estudo. Aproveitem o domingo aí para estudar, analisar com calma para que a gente possa começar a semana aí com um pregão muito bom e tenhamos todos uma semana maravilhosa. Fiquem todos com Deus, tenham todos um bom domingo e nos falamos amanhã na nossa live. Até mais, turma.